Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, eu sei que passa 18 horas, né? Não sei se vocês vão ver hoje ou amanhã, ou à noite, ou dia, mas Deus os abençoe. Sou grato a vocês pelo apoio, pelo incentivo que vocês têm me dado nas redes sociais, que são bênçãos que Deus colocou no meu caminho. Do tempo que eu comecei a gravar, 2019, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas foi mais ou menos. Até hoje está com 75 mil visualizações ao todo. TikTok ó, tem 2 meses, 3 meses, mais ou menos isso que eu comecei a gravar. Está com 17.200. Quero agradecer a cada um, que Deus os abençoe, dê força, saúde, paz. Vocês têm me apoiado, têm me incentivado com as suas mensagens. E eu passo o dia, uma boa parte do dia, enviando mensagem para vocês. Eu não tenho com quem conversar. Eu vou passando os versículos da Bíblia. Outra vez a gente fala alguma conversa, quando entra, assim, a gente fala alguma coisa. É muito bom ter vocês. Companhia boa, tem me incentivado a seguir em frente. Que Deus os abençoe. Vamos começar o vídeo? Pai, obrigado por mais um dia, pela noite de repouso. Obrigado pela tua presença, pela tua graça. Obrigado por cada uma dessas vidas, Pai. Das redes sociais que eu coloco no meu caminho. São bênçãos que o Senhor preparou para mim. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões. Por all pensamento e ignorância que eu fiz, que eu posso fazer, pecador, Senhor, perdoa. Sou falho, sou pecador, perdoa da minha casa. Estou aqui confiado não no merecimento que eu não mereço, mas na tua misericórdia, Pai. Tenha misericórdia de minha alma, tenha misericórdia de mim, Pai. Sou pecador. Pai, fala conosco hoje no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 23 e 29. Também no Evangelho de Marcos, Jesus Cristo escreveu Marcos no capítulo 11, e para exaltação, para consolo, para educação, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Amém e amém. Irmãos, o profeta Jeremias, estamos continuando nele, né? São 52 capítulos. Sei que nós não vamos passar todos os capítulos, né? Nem todos os versículos. É só os grifados. Diz assim: sou eu apenas Deus de longe? Sou eu apenas Deus de perto? Diz o Senhor. E não também Deus de longe? Essa é a pergunta que Deus faz para nós. E muitas vezes, pela nossa falta de fé, nós não sabemos. Pensamos que Ele só age ali no momento, na hora. Mas Ele é Deus de longe também. Ou seja, Ele está em todo lugar. Ele está perto, está longe, agindo ao meu favor e teu favor. Uma coisa eu quero falar com vocês com certeza, toda certeza no meu coração, com toda a fé que eu tenho, Ele nunca está longe. Ele está perto. Ele está aí com você, está comigo agora. Ele age a seu favor a quilômetros e quilômetros de distância, para a bênção chegar até você, para a salvação, para você ter força de permanecer firme e fiel no caminho dele. Ele age perto e traz as suas bênçãos de longe. Ele é Deus de perto e de longe. Ele é Deus de todos os lugares. No versículo 29 diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que me sapenha. A palavra do Senhor é como um fogo, queima, ela arde dentro de nós, arde, queima, para dar fruto, para queimar as feridas, cicatrizar.
Essa palavra é fogo, a palavra do Senhor. E também é como um martelo que quebra uma pedra firme, que miúça uma pedra. Esse martelo é a palavra do Senhor quando bate no seu coração. Chega até a tua mente. Ela quebra para tirar a pedra que tem no teu coração, no meu coração. A pedra que tem no nosso coração. Essa é a palavra do Senhor. Ela é forte, é verdadeira, ela é cura, é milagre. Ela quebra toda a pedra de tropeço, tudo que está atrapalhando você de fazer, seguir em frente. E ela quebra totalmente a pedra do nosso coração. Está no espelhado do lamaçal. Palavra do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 23 e 29. O próprio Deus falando conosco, através do profeta. Evangelho de Marcos, capítulo 11. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aqui, Jesus, vindo para Jerusalém, ali perto de Betfagé, ele manda 2 discípulos ir à frente e quando tivesse uma jumenta com um jumentinho e com um filhote de jumenta, que amarrasse e trouxesse até ele. Às vezes a gente não entende essa palavra. Ele fala, se alguém perguntar por que solta o jumento, fala, porque o mestre precisa dele. Para que o mestre precisa do jumento? Ele não montou na jumenta, ele montou no filhote. No filho da jumenta. Para mostrar a humildade do profeta, a humildade do Senhor. Tanto que ele era humilde. Primeiro ele montou no animal, no jumento, quando ele não é domado, quando ele ainda não foi amansado para ser montado. É muito difícil uma pessoa ficar sobre ele. Quem já morou em fazenda ou lidou com animais sabe disso. Precisa de uma pessoa boa para domar e às vezes precisa castigar muito o animal até ele acostumar com a cela. Jesus mostrando o poder, a autoridade dele sobre todas as coisas. Ele pegou aquele animal, sentou sobre ele e conduziu Jesus até dentro de Jerusalém. Manso, suave, mostrando a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Dando a entender aquele povo que a autoridade estava sobre ele, mas que ele escolhesse o caminho, que ele fizesse o que fosse bom, que ele quisesse fazer. Deus não interferir, Jesus não interferiu em nada dos propósitos dele, mas mostrou que ele tinha o poder para dominar até as feras. O animal mais bruto da terra tinha o poder para dominar. Quanto mais dominar o homem. Jesus mostrando o poder dele. Quando aqueles que seguiam ao Senhor começavam a gritar, bendito Senhor que vem em nome do Senhor, quando eles começaram a louvar ao Senhor, os anciãos, sacerdotes, os escribas falaram, vê como eles dizem, manda que calem. Jesus falou, se eles calarem, as pedras clamarão. Se você, irmão, você, meu amigo, meu irmão, se você calar, não levar a mensagem do Senhor,
as próprias pedras do templo, o vento vai levar. Então não é hora de ficar calado, é hora de nós mostrarmos o poder de Deus na nossa vida. O canto que Jesus já fez por nós. O sacrifício dele. É muito bonita essa passagem da entrada de Jesus no templo, em Jerusalém, montado no jumento. Um animal sem ser domado, mostrando para nós o poder que ele tem. A autoridade dada por Deus, ele sendo filho, sobre todas as coisas que tem sobre essa terra. Mas o povo não aceitou, quando o povo bendito o reino, nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, usando nas alturas, o povo não aceitou. Porque eles não tinham Jesus como rei. Os sacerdotes, o povo que ficava no templo, eles sabiam. Eles conheciam o que foi dito pelos profetas. Jesus viria. Mas eles não aceitaram por inveja, para não perder o seu lugar no templo, não perder suas cadeiras. Quer dizer, se mostrar para o homem e não fazer nada para Deus. Assim somos nós hoje. Queremos fazer as coisas para aparecer para o homem, para ser louvado pelo homem, não por Deus. Quem nos louva, quem nos honra é Deus, não é o homem. No versículo 12 até o 26, a figueira seca é a purificação do templo. Jesus, quando vai entrar em Betânia, sair de Betânia, quando foi entrar na cidade, ali ele estava com fome de uma figueira. As folhas estavam bonitas, mas não era tempo de figa. A palavra que não era tempo de figa. E Jesus foi ali ver se achava alguma coisa para comer. Irmãos, a gente não entende essas coisas. O poder e a autoridade estavam sobre ele. Ele podia tocar naquela vitela da fruta, para ele, para os discípulos. Mas não é assim que Deus age. Deus não age como homem, ele é Deus. Ele foi ali e viu como ela estava verde, podia ter alguns rabiscos, algumas frutas que sobraram, algumas frutas temporâneas, mas não tinha nada. Aquela figueira, ela estava ali enganando, porque não era tempo de figo. Ela estava verde, não era assim, já está tão verde assim. Então Jesus amaldiçoou a figueira. Nunca mais nasce a fruta de ti. E ela secou da raiz até as folhas, não ficou nada verde. Quando os discípulos viram aquilo, admiraram e falaram: a figueira secou, a figueira morreu. Falou: se você tiver fé, você faz a mesma coisa que eu fiz, faz até maior. Se você tiver fé, você manda a sua enfermidade, o repousar que vier sobre você, a sua luta, você manda ela lá, salmar ele lá. Você tem autoridade, você é cuidado por Deus, para nós expulsar de nós todas as coisas que não convém, enfermidade, dores, abrir porta. Deus tem essa autoridade para nós. Ele mostrou que ao secar aquela figueira, vamos ler alguns versículos. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo ao longe a figueira, que tinha folhas, foi ver se nela achara alguma coisa. Chegando a ela, não achou nenhum, senão folha, porque não era tempo de frio. Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Quando fala da figueira, ele está falando conosco também. Se nós não dermos fruto, se nós não cuidarmos das ovelhas,
das pessoas que necessitam. Se nós não dermos fruto para as pessoas, nós também não, nós também não vamos dar fruto mais nenhum. Nós seremos como uma figueira seca, não vamos dar fruto, como uma árvore morta. Então nós temos que estar sempre nos enchendo do Espírito Santo, nos enchendo do poder, da unção, da glória, da graça de Deus, para que nós venhamos dar fruto, para que nós não venhamos ser como árvore seca andando aí pelas ruas, sem dar nenhum fruto. Nós temos que dar fruto. Quando fala da figueira verde, é nós, é o brilho do Espírito Santo que está sobre mim e sobre você. Ele tem que brilhar e dar fruto. Porque ai de nós, se Deus tirar o brilho do Espírito Santo de nós. Nós seremos como uma folha seca, levada de um lado para o outro, como árvores mortas. Ai de nós. O versículo 15, irmão, é a purificação do templo. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso do templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tendes feito o povo de ladrões. Assim está as igrejas hoje. As pessoas compram e vendem dentro do templo. Durante o tempo de cultuar o Senhor, tem pessoas, eu já vi passar isso nas igrejas que eu congreguei. Pessoas vendendo no templo roupas, sapatos. E ali é casa de oração, não é casa de negócio. Muitas vezes a igreja em que você congrega começa a murchar, começa a secar, e você não entende por quê. Talvez seja o tempo que você está ali adorando o Senhor, não precisa ser você, mas você não está ali para julgar. Deus que está vendo todas as coisas. A pessoa está vendendo, comprando. Às vezes as pessoas pegam até o celular na hora de culto para estar negociando dentro da igreja. Mas a casa do Senhor é casa de oração, não é casa de comércio. Nós vemos desde aqui desse tempo que já fazia da casa do Senhor casa de comércio. E hoje, então, mesmo tendo essa escritura, esse aviso para nós, o povo continua fazendo o mesmo, comprando e vendendo. E o mais incrível, eu estou falando comprar roupa, vender roupa, comprar, eu vejo, porque eu já vi. Eu vi. Agora, e comprando bênção, vendendo bênção, vendendo oração, vendendo salvação. Está vendo? Campanhas onde tem envelope. Você faz uma campanha, dá um envelope e tem a quantidade que você recebeu a bênção. Votos. Então, é compra e venda, negócio. Campanha para libertação, um envelope de voto. É o que mais nós vemos hoje. Estão fazendo comércio a casa de um. Pregadores, que para pregar tem um salário, dele tem um preço caríssimo para pregar. Cantores, que para cantar, louvar um ou dois hinos, ou três, sei lá quantos, cobra caro. Estão comercializando a palavra do Senhor. Estão fazendo a casa de oração casa de comércio. E por incrível que pareça, também casa de namoro.
causa de procurar marido e esposa. Estão fazendo tudo errado. Nos tempos de hoje, 2026, onde a palavra é conhecida desde a fundação do mundo, a palavra é conhecida mais do povo. 2026, em vez de estar melhorando, está piorando. Está tendo a palavra para ser curado, para ser liberto, para se salvar, e está ficando cada vez mais doente, por causa da ganância. Versículo 17 até o 23, até 33. Interrogação acerca do batismo de João. E tornaram a Jerusalém, que andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes, os escribas, os anciãos, se aproximaram deles, disseram, com que autoridade tu faz estas coisas? Por quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas eu respondendo disse, também eu vos perguntarei uma coisa. Se responder-me, então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era dos céus ou dos homens? Responda-me. Eles razoavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crês? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Respondendo, disseram, a Jesus não sabemos. Ele replicou, também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. Ele interrogando a Jesus com que autoridade ele fazia milagre, com que autoridade ele exortava os anciãos, os escribas, os fariseus. E ele fez uma pergunta também. Toda pergunta merece outra pergunta, para ter uma resposta. Eles estavam tentando Jesus sabia disso. Então vou te fazer uma pergunta. O batismo de João é do céu dos homens. E não responderam porque temeram os homens. Falaram que é do céu, não, porque não creram, então. Falaram que é do céu porque temiam o homem. Ele sabia que João era profeta. Como eles não quiseram se comprometer perante o homem, estava com medo do homem, Jesus também falou. Também eu não vou falar para vocês com que autoridade faz isso. A autoridade de Jesus foi dada pelo Pai. Ele tinha autoridade para isso. Então, nós temos que aprender cada dia mais o que Deus está falando conosco. E deixar as coisas velhas para trás, como negociar no templo, vender oração, vender a palavra, vender louvor. Isso é dado por Deus. Jesus fala de graça, receber de graça dá. Você recebeu tudo de graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus. Por que você está vendendo? Porque você vende. Eu gosto muito do meu neto, não sei se ele ainda está no meio caminho de mundo de igreja. Ele não pega nada. Ele aprendeu com a avó, vou dizer como é assim. Ele não, onde quiser, e ele tiver condições de ir, ele vai, ele pregar a palavra. Ele não cobra. Nem oferta ele pede. Eu admirei ele está com 17 anos, ainda não está completo 17. Mas desde que, quando ele começou a ministrar, ele não cobra nada. A mãe dele arruma dinheiro para Uber, ou o pai leva, ou muito longe, o pai leva, mas não cobra. A palavra do Senhor não é vendida. A obra do Senhor não é vendida, não tem preço. Irmãos, acabou a mensagem, acabou o vídeo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia ainda hoje. Perdoai nossas dívidas, se não perdoa nossas dívidas.
Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal, porque teu reino, poder e a glória para todos sempre. Amém. Irmão, Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz do meu Espírito. Um abraço, irmão Jó.